Vou começar falando com vocês sobre o Juan Christian, jogador que eu já falei aqui no decorrer da semana, que foi contratado pelo Cruzeiro, empréstimo junto ao Azures lá do Paraná, mesmo time do Marcelo, até dezembro de 2023, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra já fixada, que ainda não foi divulgada, e a Raposa pagando 60% do seu salário. Ele que já está recuperado de uma lesão no pubis, que teve aí que passar um tempo treinando na Raposa e fazendo essa recuperação, e o Paulo Pezzolano gostou do jogador, que treinou com o grupo principal em algumas ocasiões. E o Globoesporte.com trouxe essa matéria na sexta-feira, que o jogador está treinando com a equipe de base e pode se tornar alternativa para as próximas rodadas. Assim como qualquer outro jogador da equipe de base, pode ser chamado pelo Pezzolano a qualquer momento. O Juan Christian, como já jogou com o time principal ali treinando no decorrer das últimas semanas, pode sim se tornar uma alternativa, quem sabe nos jogos dentro de casa, que pode relacionar mais jogadores, e ele treinando com os times sub-20, ganhando ritmo de jogo, não possa aparecer, quem sabe num duelo aí contra o Náutico na próxima rodada e na próxima semana. O jogador que tem seus 21 anos de idade e por conta disso não pode jogar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que está ocorrendo da categoria, o sub-20, porque assim, o Cruzeiro não poderia jogar com um jogador acima dos seus 21 anos de idade, acima dos 20 anos, ele já tem 21, mas a ideia dele treinar aí com o grupo sub-20 é só justamente para ter uma sequência um pouco maior. Um contrato longo também, podemos dizer assim, de 1 ano e meio praticamente, até final de 2023, e o Azures que o Cruzeiro fez essa parceria aí com eles, que é o mesmo dono o dono deles é o Marcelo, que tem uma boa relação com o Ronaldo. E só lembrando, o Juan Christian, que atua como ponta esquerda, ponta direita, estava nos Emirados, e de acordo ali com o central do Cruzeiro, ele teve nessa última temporada, se não me engano, 15 partidas, 5 gols e 3 assistências, algo próximo a isso, e se destacava muito pelas chances de gols reais criadas, que foram 58 em 15 jogos. Tudo bem que ele jogava num time que não era um dos maiores de lá e tudo mais, jogando a Liga dos Campeões da Ásia, mas é um jogador com bom ritmo de jogo, e na temporada passada jogou 27 jogos pelo Grêmio B, 3 gols marcados pelo Azures no profissional mesmo, já tem 22 partidas, com 1 gol e 2 assistências, contando os anos de 2020 e o início de 2021. E você, o que acha do Juan Christian? Acho que ele pode ser uma boa alternativa, até para esse setor de ponta, que o Cruzeiro tem tido muitas lesões nas últimas semanas. O assunto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Vitor Roque e mais um capítulo dessa longa novela, junto ao Atlético Paranaense, onde o Cruzeiro diz que vai à corte da CBF para tentar uma indenização, um pedido maior em relação ao atacante de 17 anos de idade. Que assim, o Cruzeiro alega que tinha preferência de renovação do contrato e ofereceu uma proposta financeira superior, porém não houve uma resposta do atleta, e era para ter tido assim, uma resposta do atleta e a proposta que o Atlético Paranaense teria para o Cruzeiro tentar cobrir, ou algo nesse sentido, porque o primeiro contrato do jogador é de 3 anos, quando ele assina com 16 anos de idade, profissionalmente, o clube que assinou tem essa preferência, se quiser cobrir ou não essa proposta, e o Cruzeiro alega que não recebeu essa proposta nem do empresário, do André Cury, nem do jogador, e também do Atlético Paranaense, não informando essa negociação com o Cruzeiro. E assim, eu já fico com o pé atrás, porque pelo que parece mesmo, já passando esse tempo todo, o Atlético Paranaense emprestando aí o Pablo Ciris, que era como se fosse assim, emprestando ele para colocar panos quentes nessa história, e o Cruzeiro indo atrás. Eu não acho que a gestão do Ronaldo tão séria não iria atrás desse negócio para tentar ali pegar uns 2 milhões, 3 milhões de reais a mais, porque tem dado trabalho, desviado o foco do que realmente interessa, e mais uma vez indo nessa disputa aí na CBF para tentar um valor um pouco maior, que lembrando, foi 2.000 vezes o valor do salário dele, que então é equivalente a 24 milhões de reais, que assim, se fosse 24 milhões de reais livre no bolso do Cruzeiro, tava ok, não tava o pior dos mundos não, até que ok, mas aí teve que passar 35% para o América, 15% para o jogador. O Cruzeiro ficou com menos de 11 milhões e 900 mil reais, então foi um valor muito baixo pelo Vitor Roque. Eu tenho certeza que deve ser negociado daqui a um ano mais ou menos para um time europeu, e deve render mais pelo percentual só de mecanismo de solidariedade do que essa venda aí que o Cruzeiro pegou, apenas 50% dos 24 milhões. E a Raposa não aceitou esse valor aí como proposta, tanto que esse dinheiro ainda não caiu na conta do Cruzeiro, o Atlético já pagou, mas está em disputa, tá na CBF, podemos dizer assim, no juiz. Aí ele pode fazer essa liberação se o Cruzeiro aceitar, mas o Cruzeiro não aceitou, recorre a esse processo, e, enfim, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessa história, porque na versão do Cruzeiro, o clube cumpriu todos os trâmites dessa lei e fazer essa proposta
de renovação antes de 45 dias do fim do contrato do jogador, que não repassou essa proposta financeira do Atlético para o Cruzeiro e aceitou a ida sem mais, sem menos. Foi uma falta de caráter, né, do empresário do André Cury e também do Vitor Roque, que lembrando, nessa atual temporada tem feito uma boa reta final aí pelo Atlético Paranaense, 21 jogos, 6 gols marcados. Esse ano mesmo ele tem excelentes números, com 32 partidas, 12 gols e 2 assistências. Eu acho aí que é um jogador que está surgindo uma nova joia do futebol brasileiro. Não dou muitos anos aí no futebol brasileiro, muitos meses para falar a verdade, para ele estar em um grande aí time do futebol europeu. E bom, né, pelo menos é um jogador revelado na base do Cruzeiro, não deu aquela excelente compensação financeira nessa venda aí que poderia ocorrer aqui na Raposa, mas vamos aguardar, né, o que vai definir aí a CBF, o que o Ronaldo vai decidir aí junto com a equipe do Atlético, se vai ter um valor maior. Só lembrando que não dá para saber ainda qual que é o valor que o Cruzeiro estipula para ser o valor correto dessa multa rescisória. O ponto. E o último assunto desse vídeo é sobre o Vitor Roque. Que história é essa de que times gigantes do futebol europeu têm interesse na sua contratação? Informação divulgada nessa última semana pelo Nicola, onde assim, times do futebol europeu como por exemplo Real Madrid, Juventus e Manchester City já acompanham de perto e estudam uma proposta, né, para tirar o jogador do Atlético Paranaense. Isso menos do que 4 meses e meio, 5 meses dessa saída do jogador aqui do Cruzeiro. Enfim, de acordo com informações, a multa rescisória para o futebol do exterior seria próxima dos 100 milhões de euros, mas a expectativa é de que esse número seja até maior, tá? Mas mesmo assim, não acho que nenhum time vai pagar 100 milhões de euros nele, ou seja, tá bem protegido, né, se o jogador for deixar a equipe do Atlético. Uma pena que o Cruzeiro não tem um percentual de uma venda futura, ou por exemplo, era para ser o Cruzeiro recebendo uma proposta dessa, né? Mas foi incompetência ali por parte da antiga gestão, de não ter renovado esse vínculo anteriormente, ano passado, né, já tinha jogado no time principal, e também o empresário do Vitor Roque não ajudou muito nessa permanência do jogador. Mas como ele é revelado aqui no Cruzeiro, a Raposa teria um percentual pelo mecanismo de solidariedade. Não tenho certeza porque ele é tão novo, ele tem 18 anos de idade, não sei qual seria o percentual exato que ficaria para o Cruzeiro, mas quem sabe ali uns 2, 3% já estaria bem interessante. Até porque não acho que o Vitor Roque deve sair por agora, porque eu acho que agora o Vitor Roque vale o quê? 20 milhões de euros, tá? O Cruzeiro vendeu por 24 milhões de reais, que foi a multa rescisória, mas eu acho que ele vale no mínimo 20 milhões de euros para hoje, para sair agora. Mesmo assim, não acho que valeria a pena. Vejo que o Atlético também tem interesse de vender apenas no ano que vem, quem sabe em julho de 2023, quando ele vai ter 18 anos e aí sim vai poder sair do Brasil, ou até mesmo julho de 2024, que ele vai ter incríveis 19 anos de idade, né? Então não seria doideira esperar umas 2 temporadas e ele ir amadurecendo no clube e quem sabe sair para uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Não ficaria surpreso com isso. Eu acho que o Vitor Roque tem muito potencial. Desde quando, se eu não me engano, que ele fez aqueles 2 gols, né, contra o Sergipe, eu já falava aqui que ele poderia ser até mesmo um novo Neymar. Não acho ele bom igual o Neymar, mas em relação a números, ele está muito acima de qualquer outro jogador que surgiu no Brasil nos últimos anos de 20 ou de 16, 17 anos de idade. Nessa atual temporada pelo Cruzeiro, 11 jogos, 6 gols e 2 assistências. Pelo Atlético, 20 partidas e 6 gols. Somando a atual temporada, ele tem 31 partidas com 12 gols marcados e 1 assistência. O número, por exemplo, do Neymar na primeira temporada pelo Santos parece até doideira, né? Mas foram no total 40 partidas com 14 gols. O Vitor Roque tem 31 jogos com 12 gols marcados. Enfim, tá aí encaminhando uma grande promessa do futebol brasileiro, mesmo o Cruzeiro fazendo uma besteira gigante, né, de ter vendido ele muito baixo, não ter ficado com percentual, ainda pode render uns bons milhões nos próximos anos, só pelo mecanismo de solidariedade, né? Então, notícia interessante aí, vamos ver qual desses times vai fazer a proposta primeiro, né, pro Atlético, mas eu vejo que o mínimo que ele vai sair seria daqui um ano e meio, algo próximo de 35, 45 milhões de euros, tá? Não ficaria nada surpreso, porque é um atleta muito novo e que já está demonstrando interesse de vários times do futebol europeu. Tá falando com vocês sobre o acordo entre Cruzeiro e Mineirão, que o Ronaldo falou numa live que ele fez nessa última segunda-feira sobre alguns tópicos importantes sobre o acordo que o Cruzeiro vai ter com a Minas Arena para 2023. O Cruzeiro que não pôde jogar no Mineirão naquele jogo contra a Chapecoense e também no final desse mês de agosto, no próximo jogo dentro de casa contra o Náutico, não vai poder também mandar essa partida no Mineirão e deve ocorrer no Independência. E assim, o que deixou muitos torcedores revoltados, inclusive eu, né, porque o Cruzeiro não ter no Mineirão nessa reta final da Série B, sem dúvida faz muita falta, ainda mais tendo a possibilidade de construção
do estádio lá em Betim, que na minha opinião o Cruzeiro já tinha que ter fechado esse acordo há muito tempo, tá? De acordo com o Ronaldo, a prioridade do Mineirão era lucrar nesse ano com shows e eventos e não necessariamente com futebol. Mas ano que vem deve inverter bastante isso, dando prioridade o Cruzeiro e o Atlético, né, jogar os jogos dentro de casa e não ter risco de perder partida por conta de show ou algo nesse sentido. O Ronaldo na live disse o seguinte, abre aspas: a prioridade do Mineirão nesse ano era faturar com shows, e nesse ano jogamos o Mineiro com gramado muito bom, depois ficou péssimo sempre, não temos nenhum gramado de tapete, estamos com essa promessa de que ano que vem vai ser diferente, que o futebol vai ser prioridade, fecha aspas. E realmente, no Mineirão, nos últimos jogos da Série B, com um gramado muito diferente daquele que nós estamos acostumados do Mineirão, você vê que até no estadual tinha uma grama muito mais agradável, né, podemos dizer assim. Nesses últimos jogos não tem sido essa a realidade e até tem prejudicado o Cruzeiro, né, porque fora de casa é normal, às vezes o adversário tem um campo menor, né, um estádio ali para poucos torcedores, né, no máximo de 15, 20 mil, então não vai ter uma grama perfeita, igual um tapete de um estádio de Copa do Mundo, mas na sua própria casa, às vezes ficar com um buraco dentro da pequena área, isso é muito feio, eu nunca tinha visto acontecendo isso no Mineirão, achei sendo um dos piores na história da gestão da Minas Arena, e o Ronaldo espera, né, que tenha essa melhora para 2023, até porque o Cruzeiro já tem um acordo para mandar os jogos também da Série A, né, espero eu, no estádio Mineirão. E na minha opinião, o Cruzeiro já tinha que ter fechado esse acordo com o estádio lá em Betim, que eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Se deve continuar com o Mineirão? Se deveria